Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Escola Milaré. Como todos sabem, o nosso objetivo é colocar em discussão aqui temas atuais e de interesse para quem procura, para quem gosta da matéria ambiental. Nós costumamos trazer aqui juristas, técnicos. E se você gosta desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aqui, as notificações, para que você receba todas as nossas novidades. Hoje nós vamos receber ela, que é Senior Policy Advisor da TNC Global, a The Nature Conservancy. A gente vai conversar com ela sobre isso. Ela representa essa entidade em fóruns internacionais relacionados às negociações da ONU, especialmente o REDD Plus e os mercados de carbono. É responsável pela estratégia global da TNC, né, no artigo 6, tem acompanhado negociações desde 2019. Antes de ingressar na TNC, ela atuou como Teaching Fellow na Universidade de Yale, também trabalhou como assessora de gabinete na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, é mestre em Política Ambiental pela Universidade de Yale e mestre em Direito Ambiental pela PUC de São Paulo, a Beatriz Granzieira. Beatriz, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Thiago. Um prazer estar aqui. Obrigado você por aceitar nosso convite. Beatriz, vamos começar falando dos 10 anos do Acordo de Paris, né? Para quem nos acompanha aqui, o que foi o Acordo de Paris e o que a gente tem de mais relevante aí nesses últimos 10 anos? Não, legal. Então, bom, acho que como muita gente sabe, né, o Acordo de Paris ele foi aprovado em 2015 na COP21, na cidade de Paris, e ele estabeleceu um compromisso global para limitar o aumento da temperatura abaixo de 2 graus, com o objetivo de perseguir esforços para chegar no 1,5 graus, né? Eu acho que o que é interessante aí do Acordo de Paris é que ele demorou 4 anos para ser negociado, mas na verdade ele foi o resultado de um processo muito mais longo do que só esses 4 anos, veio aí de décadas de negociações e diplomacia climática. E eu acho que o Acordo de Paris significou também uma ruptura com o que a gente tinha antes, especialmente com o protocolo de Kyoto, para tentar atualizar e fazer um sistema que daí funcionasse para todos os países. Então, eu acho que tem 4 pontos do Acordo de Paris que simbolizam bem essas diferenças e essa ruptura com os mecanismos anteriores. Primeira coisa é que o Acordo de Paris ele se aplica para todos os países, né? O que a gente tinha no protocolo de Kyoto, só os países desenvolvidos tinham metas obrigatórias de mitigação, então os países do chamado anexo 1 tinham suas binding targets de mitigação, e os países em desenvolvimento, mesmo aqueles que tinham uma trajetória de emissões já muito alta ou crescente, como Índia, China, até o Brasil, eles não tinham nenhuma meta, o que foi um dos motivos que acabou culminando no fato de que o protocolo de Kyoto não deu certo. Então, o Acordo de Paris ele é diferente, ele se aplica a todos os países, não só a responsabilidade dos países desenvolvidos. Ao mesmo tempo, ele também reconhece que os países têm responsabilidades diferentes sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas, então ele acomoda por meio de flexibilidades diversas essas diferenças. Segundo ponto aí do Acordo de Paris é que ele estabelece uma meta global ambiciosa de temperatura. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Foi essa primeira vez que você tem todos os países que acordaram numa trajetória geral para caminhar. E cada um vai fazer isso da sua forma. Cada país ele tem autonomia para dizer como que ele vai chegar nas suas próprias metas. Mas eu acho que um ponto muito importante do Acordo de Paris é que você tem uma diplomacia climática aí que conseguiu acordar uma mesma direção que os países teriam que caminhar juntos para reduzir os efeitos das mudanças climáticas, né? É, o Acordo de Paris, ele também tem um equilíbrio entre compromissos que são juridicamente vinculantes e não juridicamente vinculantes. Eu acho que o mais importante aí é que os países determinam suas metas por meio das suas NDCs, e essas metas não são juridicamente vinculantes, então não tem nada no Acordo de Paris que
teoricamente obriga os países a atingirem as metas que eles colocam nas suas NDCs. Mas, claro, esse é um processo diplomático, então, países que não atingem as suas metas, claro que tem consequências dentro desse processo de diplomacia, né? Mas o Acordo de Paris, ele também estabelece metas vinculantes, que eu acho que isso é um ponto importante aí, para você manter o acordo de pé. Então, por exemplo, os países são obrigados a reportar nas suas emissões, eles são obrigados a publicar as suas NDCs a cada 5 anos. Então, você O que tem são aí as um mix. NDCs, para quem não está nos acompanhando? Boa pergunta. As NDCs, elas são justamente esses documentos pelos quais os países determinam quais são suas metas de mitigação. Então, é um documento que é submetido à ONU, né, à UNFCCC, a cada 5 anos, onde os países detalham como eles detalham primeiro as suas metas de mitigação, então, um país determina quanto de carbono ou outros gases de efeito estufa ele vai mitigar, em que contexto temporal e sob que medidas. Então, se ele vai usar, por exemplo, o setor florestal para reduzir suas emissões, o setor de agricultura, o setor industrial e por aí. Os países desenvolvidos são obrigados a incluir todos os setores, então o que a gente chama de economy-wide targets, então são aquelas metas que abrangem todos os setores da economia, mas os países desenvolvidos têm a flexibilidade, voltando naquele ponto que eu mencionei, de estabelecer quais setores eles vão incluir nesse momento, até que no futuro eles consigam abranger todos os setores da economia e coletar, enfim, os dados que eles precisam para fazer esse tipo de compromisso, né? Então, pode ir. Perfeito, vamos em frente. Eu ia te perguntar do artigo 6, mas vamos seguindo, que eu acho que você vai abordar isso. Não, boa, eu ia chegar no artigo 6 agora mesmo, porque eu acho que o artigo 6 é um ponto particularmente importante aí. Então, os O que países, é o como eu artigo mencionei, 6? o que é o artigo 6, né? Acho que esse é o ponto-chave aí. O artigo 6, ele é um dos mecanismos que o Acordo de Paris estabelece para facilitar que os países atinjam suas metas. Então, como eu expliquei, né, e como a gente sabe, os países estabelecem as suas metas, mas o Acordo de Paris também estabeleceu um framework de mercados de carbono, onde os países podem trabalhar juntos, então cooperar, para atingir essas metas de uma forma mais barata e mais efetiva. Então, esse é o chamado Acordo 6, o artigo 6 do Acordo de Paris. Então, como é que os países podem cooperar para atingir suas metas? Existem 3 jeitos que isso pode acontecer. Primeiro é pelo que a gente chama de artigo 6.2, então não é o melhor nome que existe para esse mecanismo, mas é o artigo 6.2, ele estabelece um relacionamento direto entre 2 países, ou um país e um comprador, como uma empresa, por exemplo. Então, a gente tem visto aí inúmeros acordos bilaterais que têm sido feitos nos últimos anos entre países, e também países autorizando empresas a comprar esses créditos, também por meio do CORSIA, que é o sistema regulado do setor de aviação. Então, o 6.2 ser uma relação direta entre 2 países, você tem muita flexibilidade aí no que vai ser comercializado. Então, são esses 2 países, são as partes que definem o que créditos eles vão querer comercializar, como que vai acontecer, qual que vai ser as salvaguardas, que metodologias eles vão usar e por aí. Depois você tem um segundo mecanismo, que é o mecanismo do 6.4, que também é chamado de PACMAN, que é o Paris Agreement Crediting Mechanism. E esse é um mecanismo diferente. Ele é uma evolução do que a gente tinha no protocolo de Kyoto, com o mecanismo do desenvolvimento limpo, e ele não é mais uma relação direta entre países. No 6.4, você tem um órgão central da ONU, que chama Supervisory Body, e é o Supervisory Body que vai definir
que setores que vão poder entrar, quais metodologias, se vai poder ter emissões de uso da terra dentro ou não, como é que o registro vai ser gerido e tudo mais. E, por fim, você tem uma terceira forma que os países podem cooperar aí, que é por meio de um mecanismo de não mercado, que é o chamado 6.8. O artigo 6.8 ele é muito menos desenvolvido que os outros dois mecanismos de mercado que eu mencionei, e hoje em dia ele virou um site que é gerenciado pela ONU, onde os países podem submeter requerimentos para financiamento não mercadológico voluntariamente. Mas eu acho que o grande foco aí que a gente tem é no 6.2 e no 6.4. Perfeito. Está muito bem explicado, viu? Quem não conhecia, agora conhece muito bem. E qual que é o balanço que você faz desses últimos 10 anos? Tem funcionado? Tivemos aí objetivos alcançados, algo importante, algo que ficou para trás, que a gente precisa ainda aprimorar? Qual que é o balanço que você faz desses últimos 10 anos aí a respeito do acordo? Não, legal. Então, eu vou falar do acordo em geral e daí vou falar do artigo 6 também, que eu acho que tem muita coisa acontecendo aí antes da COP30, que eu acho que vale a pena a gente mencionar. Então, como você falou, Thiago, a COP30 é um marco, né? Marca aí os 10 anos do Acordo de Paris. E vai ser também um momento de fazer esse balanço da ambição que a gente chegou até agora, né? Eu acho que um ponto muito importante que a gente vai ter é que é a culminação do momento em que os países precisam apresentar suas novas NDCs com as metas para 2035. Então, não necessariamente as NDCs fazem parte da agenda da COP, mas eu acho que, considerando o contexto geopolítico que a gente está agora e o papel do multilateralismo nesse contexto geopolítico, eu acho que as NDCs têm um papel fundamental de representar o quanto os países ainda estão comprometidos com esse processo. Então, o processo, enfim, ele é um processo que se dá a cada 5 anos, é uma coincidência que a gente tem a COP30 combinando com esse processo, mas a gente tinha essa deadline, esse prazo para os países apresentarem suas NDCs até fevereiro desse ano. E isso não aconteceu, e a Secretaria da ONU prorrogou esse prazo até setembro. Isso não é nada especial desse ano. Todo ano a Secretaria prorroga esse prazo um pouquinho para dar mais tempo para os países. Então, até aí, isso faz parte do jogo. Agora, a gente está em setembro, e aí? O que temos aí até agora, né? O fato é que apenas uma parte muito pequenininha dos países submeteu as suas NDCs, que a gente chama de 3.0, né, com as suas metas para 2035. Eu dei uma olhadinha no site da ONU antes da nossa call e 31 países tinham submetido. Isso significa que você tem 80% dos países que ainda não submeteram as suas metas da ANDC. E eu acho que isso é um número bastante alarmante. Eu não acho que é um número que, enfim, está pegando todo mundo de surpresa, acho que isso já era esperado. São 3 as principais razões para ter esse atraso, né? Primeiro, que o ciclo anterior das NDCs, então 2020, foi atrasado em um ano por causa do Covid. Então, a grande maioria dos países acabou não apresentando em 2020, apresentou em 2021, o que deu a eles só esses 4 anos aí para apresentar novas metas. Então, é um tempo menor do que os países, em geral, precisariam, né? Segundo, voltando para a questão geopolítica, você tem vários conflitos e você tem vários sinais de países, né, incluindo os Estados Unidos, que acabam conflitando com a capacidade dos países de determinarem suas metas climáticas e assumirem compromissos climáticos nesse momento, né? E terceiro, que eu acho que isso é um fato que a gente lida o tempo inteiro com o Acordo de Paris, que você tem restrição na capacidade de muitos países, principalmente os países em desenvolvimento e pequenos países que precisam de mais capacidade e às vezes mais tempo para submeter as suas metas. Então, eu acho que esse é o cenário que a gente tem.
apesar desse atraso, eu acho que a gente já começou a ver algumas tendências que são positivas. Acho que, mencionando aqui só algumas, eu acho que a gente viu mais países submetendo metas que abrangem toda a economia, então todos os setores. Acho que isso é bom, isso diz respeito à ambição dessas NDCs. Mais países também reconhecendo o papel de governos subnacionais e atores que não são públicos, então empresas e outros atores aí, e a grande maioria dos países também incluindo metas e processos bem detalhados para entrar nessa questão da adaptação. Então, estabelecer metas de adaptação também dentro da NDC detalhadas. Excelente, excelente, Beatriz. Algo a dizer sobre o mercado de carbono do Brasil? Algo que te chame a atenção? Como é que você tem visto? Sim, e acho que até antes de entrar no mercado de carbono do Brasil, acho que vale a pena tocar em alguns pontos do artigo 6 em geral, né? Porque, como eu mencionei, tem muita coisa aí que está acontecendo. Então, o que aconteceu nesses 10 anos de artigo 6, né? Na verdade, os países demoraram quase esse tempo todo para chegar num acordo, né? Então, a gente só foi chegar num acordo do artigo 6 no ano passado em Baku, na COP29, depois de 9 anos aí de negociações. Então, claro que você tinha importantes acordos, principalmente na COP26, em Glasgow, você chegou num framework importante, onde já se operacionalizou parte do artigo 6, mas ainda faltavam elementos importantíssimos, que sem eles você não conseguiria operacionalizar o acordo 6 em geral. Então, no ano passado a gente chegou num acordo, mas apesar de a gente ter concluído aí negociações depois de tanto tempo, eu acho que agora a gente está talvez nos momentos mais importantes aí de design do mecanismo. Então, explicando, a partir de agora, o órgão supervisor ou supervisory body do artigo 6.4 começa a desenvolver as regras que vão determinar o funcionamento desse mercado. Eu acho que, assim, quando a gente fala em artigo 6, é muito fácil a gente cair na questão mais técnica, e é super, tipo, 6.4, 6.2, mas eu acho que esse ponto, ele tem uma relevância enorme, porque o que a gente tem hoje no Acordo de Paris é que você não tem mais um mercado de carbono, como você tinha lá no mecanismo do desenvolvimento limpo, do Kyoto, que era um sistema mais ou menos fechado ali. Hoje você tem os mercados voluntários, você tem os mercados regulados nacionais, você tem o sistema de Singapura, o da União Europeia, que existe há muito tempo, o do Brasil, tem muitos outros países trabalhando nos seus mercados, você tem o CORSIA, que é o sistema regulado do setor de aviação, e você tem o artigo 6. E, pela primeira vez na história, você tem todos esses mercados que não funcionam mais de uma forma isolada. Todos eles se interagem e um influencia o outro. E eu acho que talvez algumas políticas sobre mercados de carbono mais importantes estão acontecendo agora nesse fórum do Supervisory Body do 6.4, porque as regras que vão sair de lá vão influenciar o mercado voluntário, vão influenciar como os países estão regulando os seus mercados de compliance. Então, desde de fevereiro a maio aí desse ano de 2025, o órgão supervisor trabalhou em várias normas relacionadas a temas técnicos como leakage, adicionalidade e como estabelecer baselines, então super técnicos. E agora, em outubro, eles vão trabalhar num dos pontos mais importantes, que são as regras de permanência. E o que tem sido muito levantado é que algumas dessas regras, em geral, podem excluir florestas do mecanismo do artigo 6. Então, a gente teve aí 10 anos de negociações e agora, por termos técnicos, você tem aí 15 experts que estão acabando fazendo essas decisões que podem excluir o setor de uso da terra do artigo 6. Então, claro que isso tem atraído muita atenção, foram centenas de
inputs no processo da ONU que isso aconteceu, e agora, em outubro, o órgão supervisor vai tomar sua decisão. Então, eles podem adotar essas regras como elas existem, ou eles podem mudar as regras ou adiar essa decisão. O ponto é que para a COP30 a gente vai ter uma direção de onde isso está, e os países podem ou não, né, levantar essa bola e sugerir, né, dentro da CMA, que é o grupo de países que toma a decisão do artigo 6, que tome direções diferentes em relação ao artigo 6. Excelente, excelente. Alguma sugestão sua, se você pudesse estar lá conduzindo os trabalhos, o que você colocaria? Bom, acho que em geral a gente está muito na linha do que foi acordado, né, nessa década aí de negociações, que o Acordo de Paris ele está aberto a todos os setores. Então, o artigo 6 ele está aberto a qualquer setor, ele não menciona nenhum tipo de setor, mas qualquer tipo de remoção ou redução de gases de efeito estufa pode entrar no artigo 6, claro, seguindo as regras do artigo 6. Então, eu acho, e a posição da TNC também, que a natureza tem que continuar fazendo parte desse mercado, né? Mercados de carbono, como eu falei, não são o silver bullet, não vão resolver o problema, mas são um dos instrumentos que os países têm aí para atingir suas NDCs. Então, claro, países em desenvolvimento têm muito mais oportunidade de participar desse mercado vendendo seus créditos de floresta, enquanto, claro, se você fizer um mecanismo fechado só para setores tecnológicos, o que também são importantes nesse processo, mas se forem só eles, você acaba beneficiando países desenvolvidos que têm essas tecnologias. Então, a posição da TNC é que o artigo 6 tem que continuar aberto a todos, e a gente vai estar aí nas negociações do Acordo do Supervisor, em Bonn, na Alemanha, e também na COP, fazendo advocacia para isso. Perfeito. Excelente. Beatriz, se pudesse, a gente ficaria o dia todo aqui conversando com você, viu? Você conhece muito, você tem muita facilidade em transmitir, em traduzir, né, toda essa técnica do acordo, do artigo 6, para quem nos acompanha. Só posso te agradecer demais e espero contar com você em umas próximas oportunidades para a gente continuar esse bate-papo. Você topa? Claro, um prazer enorme participar, então só entrar em contato aí. Muito bom, obrigado, viu? Nossa, dava para fazer um programa aqui de muito tempo para a gente continuar falando sobre todos esses assuntos, mas de repente, se você quiser, a gente marca de novo, a gente volta. A gente está com essa série aí agora em função da COP30, vamos abordar vários assuntos. Se você quiser abordar, de repente, alguma outra temática, nos avise e a gente grava um outro, viu? Combinado, Thiago. Super obrigada, foi ótima a conversa, um prazer enorme conversar com você.